Nós vamos pensar hoje sobre uma vida que frutifica no Evangelho, baseado no texto que acabamos de ler, de meditar. Quando nós pensamos em igreja, o que é que vem à nossa mente? Imediatamente, nós imaginamos um salão, bancos ou cadeiras, não é verdade? Liturgia e púlpito em um domingo. É isso quando alguém diz assim, igreja. Você imagina isso, né? E é normal a gente imaginar isso todos os dias. Mas o que acontece quando as luzes se apagam e as portas se fecham? Fica vazia. Deixou de ser igreja. Nós corremos o risco de transformar a nossa fé numa rotina de atividades e numa rotina de eventos religiosos. A gente corre esse risco de transformar a nossa vida religiosa nessa rotina de apenas atividades, e às vezes a gente se esquece do que realmente significa ser igreja. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, vai nos recordar que o Evangelho não é apenas uma informação para ser ouvida, mas é uma semente que deve ser germinada, que deve germinar e que deve transformar o mundo ao nosso redor. Então, ser igreja é simplesmente ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Qual é o grande divisor de águas, então, na vida cristã? Será que é a quantidade de sermões que nós ouvimos? Quanto mais ouvimos e o que temos ouvido, que penetra o nosso entendimento ao ponto de mudar a nossa vida e a nossa rotina. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes nós ouvimos um sermão, e eu já disse para vocês que nós temos 52 domingos no ano, são 52 sermões, e se a gente ouvir todos esses sermões, e ouvi-los, e repetir novamente, se a gente não absorver isso, ao ponto dessa palavra, dessa pregação, desse sermão, da leitura da Bíblia, mudar a nossa rotina e a nossa vida, nós estamos apenas sendo ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Jesus ensinou na parábola do semeador, que aprendemos na semana passada, lembram? Em Mateus capítulo 13, que o solo bom é aquele que ouve e entende. É aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Hoje eu convido você para voltarmos ao que é simples, para abandonarmos a frouxidão espiritual e as palavras vazias e abraçarmos uma vida que frutifica de boas obras e cresce na intimidade com Deus. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas esse texto ele fala muito de fruto, de frutificar, não é? De produzir. E aí eu faria uma pergunta para que a gente pensasse antes de começarmos a meditar. Se alguém orasse por você hoje, o que essa pessoa sentiria? Gratidão e alegria pelos seus frutos, ou preocupação e tristeza pela sua estagnação espiritual? Vamos então pensar, analisar 3 pilares dessa vida que pratica a palavra de Deus. O primeiro pilar é o ciclo do Evangelho: ouvir, entender e frutificar. Então, qual é o ciclo do Evangelho? Ouvir, ou praticar, ou frutificar. Muito bem, gostei. Está todo mundo aprendendo, está afiado. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Ele começa a sua carta, aqui em Colossenses, com um relatório do desempenho espiritual daquela igreja. Não sei se vocês prestaram atenção, mas ele não elogia as instalações ou os eventos que aquela igreja realiza, mas ele elogia o processo invisível que está ocorrendo no coração dos irmãos de Colossos.
Paulo, o apóstolo Paulo, louva os colossenses porque eles ouviram e entenderam a graça de Deus. O entendimento gera uma mudança na nossa cosmovisão. Nós passamos a ver o mundo não como lugar de sucesso egoísta, mas como palco da redenção de Deus. Na verdade, o Evangelho faz a gente compreender que Deus criou tudo perfeito, mas que o homem e o ser humano gerou um caos, mas que Cristo veio para reconciliar todas as coisas. Quando nós entendemos essa história, a nossa profissão, o nosso dinheiro, o nosso sucesso ganha um novo significado. O sucesso não é mais o fim, mas o sucesso é um meio para a glória de Deus. Então pense comigo, entender o Evangelho deve mudar a sua lente. Se a sua visão de mundo ainda é baseada apenas em acumular bens ou status, você ouviu, mas você talvez ainda não tenha entendido a profundidade da graça de Deus. Talvez você não tenha entendido ainda a profundidade da graça de Deus. E em segundo lugar, nós vamos pensar nos frutos das atitudes e a influência nas estruturas. Fruto das atitudes e influência nas estruturas. Então, o primeiro ciclo é entender e praticar. Então, nós estamos ouvindo. E eu espero que a gente esteja, porque se vocês entenderem, o resultado disso vai ser frutos, vai ser prática. De manhã a gente estava aqui com um irmão que é agricultor, que plantou por muitos anos. Hoje ele disse que não planta mais não, já se aposentou. Graças a Deus, né? Mas eu perguntei para ele, meu irmão, quando o senhor plantava lá na sua lavoura, eu não perguntei o que ele plantava, mas ele plantava diversos frutos, né? Diversas fruteiras. E eu perguntei para ele, curioso, e disse assim, como era essa, né, a produção? O que era que o senhor esperava? Ele disse, eu plantava, depois eu cuidava, molhava, adubava, limpava e esperava o prazo dessa fruteira produzir, dar frutos. Algumas com 2, algumas com 3, algumas com 4 anos, algumas com mais anos, não é verdade? Eu disse a ele, mas quando chegava o tempo dessa fruteira produzir e ela não produzia, o que é que o senhor fazia? Ele disse, eu cortava. E eu disse, e depois? E lançava no fogo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque ela não presta para nada. Foi as palavras dele hoje de manhã. A nossa vida também é assim. Nós somos essa semente que um dia Deus plantou. E ela vai produzir em nós. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos ser regados, nós vamos ser ensinados, nós vamos ser adubados, nós vamos ser podados às vezes, nós vamos ser cuidados por Deus. E no tempo certo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós vamos ter que produzir frutos. Mas se um dia, no dia que a gente tiver que produzir frutos, Jesus chegar para nós e não encontrar frutos na nossa vida, o que é que ele faz? A minha oração é para que a sua vida produza muito fruto. Se depender de mim, eu vou cuidar e vou regar e vou podar quando precisar, né? Para que a sua vida produza muito fruto. Mas esse fruto é o fruto das atitudes e a influência nas estruturas. Frutificar no Evangelho não é um sentimento abstrato. É uma atitude prática e visível. Não é um sentimento gostosinho, né? Ou um arrepio durante o louvor, mas algo visível e transformador. O amor bíblico é uma atitude, não apenas uma emoção agradável. Frutificar significa usar a nossa posição, seja como um médico, seja como um advogado, um professor, um operário,
para influenciar as estruturas. Significa mudar sistemas de injustiça e ser um agente de acolhimento e usar os dons para abençoar os outros. Boas obras são transbordar de uma vida que foi salva para servir. Quando Paulo olhou para aqueles irmãos e quando Paulo ouviu daqueles irmãos o que estava acontecendo na vida deles, que eles haviam ouvido o evangelho, mas que eles não haviam ficado parados, ele louvou a Deus. E ele começou a orar por aquela igreja e por aqueles irmãos, e ele ficou muito feliz. O que é que você tem feito na sua empresa, no seu condomínio, na sua rua? Quem é a pessoa que está, vou usar um termo aqui metafórico, chorando, e que precisa que você apenas estenda a mão? O amor se manifesta quando você abre espaço na sua agenda para servir. Quem é que está do seu lado chorando, sofrendo, que precisa da sua mão, da sua oração, do seu abraço, da sua palavra, do seu conselho, do seu sorriso? Quem é que está perto de você? Tem alguém que está assim. Mas a gente precisa então influenciar as estruturas. Sabe por quê? Porque a gente precisa pensar no evangelho na nossa profissão. O cristão deve ser um agente de justiça. Se você é um líder, se você é um gestor, um advogado, um professor, não sei qual é a sua função. Sua função não é apenas para ganhar dinheiro, porque sua missão é usar a sua influência para mudar as estruturas opressoras, injustas e desumanas. Quando a gente olha para a história, a gente encontra homens e mulheres que na sua época mudaram as estruturas, fizeram leis. Dia Internacional da Mulher, Dia da Liberdade de Expressão, a libertação de escravos. Foram pessoas que na sua geração tiveram a coragem de mudar as estruturas e de se levantar contra sistemas opressores e desumanos. A palavra de Deus tem esse poder. De onde ela chegar, ela mudar as estruturas e os lugares e as situações e as pessoas. Eu e você somos esses agentes de transformação usados por Deus. Aí aqui nesse texto tem um exemplo. Na verdade, no Novo Testamento tem um exemplo. Tem um homem chamado Epáfra. E Epáfra era possivelmente um homem de negócios, que ao entender o evangelho como Paulo, voltou para a sua região e fundou igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ele não abandonou sua profissão, mas ele a usou como plataforma para o reino de Deus. Às vezes a gente diz assim: eu não sei fazer nada. Para a glória de Deus. Eu não sei fazer nada no reino de Deus. Eu não sei fazer nada em lugar nenhum. Quero dizer para você que Deus lhe chamou e lhe deu dons. E lhe preparou. Você tem habilidades. Como foi que você chegou a uma igreja evangélica? Você passou, a porta estava aberta e você entrou. 0,000 alguma coisa vai ser assim. Alguém passou na rua e lhe entregou um folheto evangélico. Um folheto. 0, alguma coisa foi desse jeito. Alguém tinha uma Bíblia em casa, começou a ler a Bíblia e a palavra de Deus falou com ela. 0, alguma coisa vai ser desse jeito. Mas a maioria dos que estão aqui, alguém falou de Jesus para eles. Alguém disse assim: vamos à igreja comigo? Alguém foi até você e disse: porque evangelho é relacionamento, evangelho é pessoas.
Igreja são pessoas. É por isso que eu disse que quando apagar as luzes e fechar as portas, aqui passa a ser apenas uma casa de oração. Mas a igreja somos nós que compomos essa comunidade que se reúne aqui. Mas em terceiro lugar, a gente precisa crescer na maturidade e na intimidade com o Pai. Além de frutificar, ou seja, olhar para fora, o cristão deve crescer. Olhar para onde? Para cima. E depois que entendemos o Evangelho e começamos a frutificar em ações, corremos um risco perigoso, o do ativismo religioso. Nós podemos trabalhar 40 anos para Deus e nos esquecermos de nos relacionar com Ele. E aí a gente encontra o cristão que é um peso morto versus o cristão maduro. Se você conhece o Evangelho há 10, 20, 30 anos, a sua maturidade deve ser proporcional ao tempo da sua caminhada. Um cristão maduro não é apenas aquele que recebe, mas um cristão maduro é aquele que sustenta. Crescer no conhecimento de Deus não é acumular títulos teológicos. E eu volto a repetir, estudar é a melhor coisa que a gente pode fazer. Essa semana eu fiquei tão feliz, irmãos, que um irmão me ligou e disse: pastor, eu quero fazer um curso de teologia. Eu já sou formado e eu queria fazer um mestrado, uma pós-graduação em alguma área. E eu disse: tem, a igreja tem, inclusive EAD. Você faz à distância, você faz de casa. E eu vou lhe indicar alguns cursos, eu disse para ele, né? Então estudar, irmãos, nunca vai ser demais. Acumular esses conhecimentos teológicos nunca vai ser demais. Demais. Porém, a gente precisa entender que crescer no conhecimento de Deus não é apenas isso, mas é ganhar intimidade. Nós temos um marinheiro aqui, não é? Que já está, né, na reforma, não é isso? Já está. Muito bem. É interessante, eu quero usar esse exemplo. Não vou usar o seu exemplo não, mas eu queria usar essa questão. Um marinheiro experiente que conhece a profundeza do mar e não apenas a temperatura da água na beira da praia, vai fazer toda a diferença. Porque quando ele estiver lá no meio do mar, quando ele estiver lá no meio de um navio, quando ele estiver passando por uma tempestade, quando estiver acontecendo qualquer coisa no meio do mar, ele vai saber como agir. Mas se for um marinheiro inexperiente que começou hoje, se tiver uma tempestade, se tiver qualquer coisa no mar, por mais curso que ele tenha feito e por mais conhecimento que ele tenha, como ele não tem a vivência do mar e a experiência daquilo ali, ele não vai saber o que. Lembram dos discípulos pescadores que estavam com Jesus no barco e veio uma grande tempestade e Jesus estava no barco, tranquilamente. E aqueles homens eram experientes no mar, pescavam, a profissão deles era essa. Mas veio uma tempestade tão forte, tão grande, e ventos tão fortes, que eles chegaram a dizer assim: nós vamos perecer. E Jesus nem se importa, Jesus dorme. E eles foram até Jesus. Eles não sabiam mais o que fazer diante daquela tempestade. Nós andamos com Jesus e estamos com Ele. E às vezes a gente tem 10, 20 e 30 anos na obra de Deus e na caminhada. Mas na hora da dificuldade, na hora da tempestade, na hora do problema, na hora de... O que é que acontece com a nossa vida? Parece que a gente não conhece Jesus. Parece que a gente nunca leu a Bíblia. A maturidade, então, exige que deixemos de dar trabalho básico aos líderes para nos tornarmos aqueles que sustentam e pastoreiam outros. Irmãos, por incrível que pareça, tem gente de 40 anos que dá mais trabalho ao pastor
do que o crente que nasceu ontem, que veio para a igreja ontem. Tem uns que dão mais trabalho. Quando eu estou falando de trabalho, não é porque está doente, não. Quando estou falando de trabalho, é porque já devia estar ensinando outros, já devia estar fazendo a obra de Deus, já devia estar longe no conhecimento espiritual e na intimidade com Deus, mas está dando como se fosse um novo na fé. Se Jesus estivesse sentado ao seu lado hoje, como seria a sua experiência? Como seria a sua experiência? O que é que você falaria com Jesus se ele estivesse sentado do seu lado agora? O que é que você perguntaria a ele? O que é que vocês iriam comer juntos? Que a gente come, né? Graças a Deus, crente come bastante, né? Não é à toa que eu estou assim, né? Redondinho, né? Mas tenho que ir para a dieta, tenho que ir para a correria, né? Mas se Jesus estivesse do seu lado agora, o que é que você diria para ele? Uma experiência que eu e você precisamos ter com Cristo. Não é sobre ordens, é sobre presença. Muitas vezes vemos Jesus apenas como o general que dá ordens para que a gente possa obedecer. Mas Jesus quer sentar ao nosso lado simplesmente para estar conosco. Jesus está ao seu lado agora. Jesus está com você todos os dias da sua vida. Amanhã, quando você acordar e você lembrar que tem uma atividade para fazer, que tem um dia para acontecer, que tem coisas que vão acontecer, Jesus vai estar ao seu lado. Ele vai com você todas as milhas que precisar. Ele vai estar com você e Ele quer lhe ouvir. Quando você parar para almoçar, onde vai Jesus? Onde é que Jesus vai estar? E quando você voltar ao trabalho à tarde, Jesus fica onde? E aí quando você volta à noite para casa e você encontra a sua família, onde está Jesus? E quando você vai jantar, onde está Jesus? E quando você vê a TV, não lá naquele momento que você chegou para descansar, cadê Jesus? E na hora de dormir, onde Jesus está? Jesus quer se relacionar com você, quer ser seu amigo. Paulo estava falando desses irmãos, e eles entenderam quem era Jesus, e o que Jesus fazia na vida deles. Isso é ser igreja, é relacionamento, é estar perto de Jesus, é estar com Ele. É estar com Ele. Você consegue desfrutar da presença de Deus sem estar fazendo algo para Ele? A sua produtividade no reino de Deus depende da sua intimidade no secreto. Às vezes a gente só se relaciona com Deus quando está onde? Na igreja. Às vezes a gente só se lembra de falar de Jesus quando a gente está onde? Na igreja. Mas eu quero dizer para você que Jesus está com você todos os dias e que Ele quer estar com você e quer se relacionar com você e quer conversar com você e quer estar perto de você. Deixe-me usar essa metáfora mais uma vez. Jesus quer sentar com você na sala para assistir, e Jesus quer sentar à mesa para comer. É porque às vezes a gente diz que Jesus está onde? Nos céus, longe da gente. Mas Jesus está muito perto. Ele é o Deus presente na nossa vida. Ele quer relacionamento. E esse relacionamento vai fazer a gente praticar a palavra, viver a palavra. E aí eu queria concluir pensando num combustível da gratidão e do próximo passo. Hoje nós pensamos sobre um caminho claro. Não existe
cristianismo real sem o entendimento profundo da história de Deus. Não é verdade? Esse entendimento, quando genuíno, transborda em frutos e atitudes que mudam o ambiente onde nós trabalhamos e vivemos. E, finalmente, esse serviço não pode ser um fardo ativista, mas o resultado de uma maturidade que nasce na intimidade de quem conhece as águas profundas de Deus. E aí pense comigo, a redenção, por que devemos nos dar ao trabalho de frutificar? Porque frutificar, crescer e servir. Porque nós fomos resgatados por Deus. Paulo diz em Colossenses 1,13, a gente já está concluindo, que Deus nos tirou do domínio das... Nós estávamos perdidos, estávamos sem direção, nós estávamos sem esperança, e um dia Jesus nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Foi Deus quem fez isso na nossa vida. Servir pessoas, influenciar estruturas e buscar maturidade não são moedas de troca para comprar o céu. São, na verdade, a nossa nota de agradecimento. Quando você ajuda alguém, quando você é ético na sua profissão, quando você investe tempo em oração, você está dizendo: obrigado, Senhor, por ter me buscado quando eu não tinha valor algum. E aí eu queria desafiar você, que ouviu e entendeu o Evangelho hoje. Queria desafiar você a frutificar e a crescer. Não permita que ao final da sua vida a conclusão seja que você ouviu, mas nunca entendeu de fato. A pior tragédia espiritual é a estagnação de quem conhece a teoria, mas não vive a prática. Saia daqui hoje não apenas com o esboço desse sermão na sua mente, mas com o nome do coração. Alguém a quem você vai abençoar esta semana. Saia daqui com uma decisão de buscar a Deus no secreto, não por obrigação, mas por amizade. E jamais se esqueça da razão. O Deus Criador viu você sobre o domínio das trevas, foi te buscar, te amou, te chamou de filho amado e de filha amada, e lhe tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus aplique essa palavra à nossa vida e ao nosso coração. Que eu e você hoje saiamos daqui com esse desejo de frutificar e de praticar. Vamos repetir mais uma vez para a gente não esquecer? Ouvir, entender e frutificar. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que acabamos de ler. É a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela fala a nossa vida, o nosso coração. Que nós não saiamos daqui hoje apenas com mais um sermão na nossa mente, no nosso coração, mas nós saiamos daqui hoje com uma decisão de frutificar, de dar frutos. Que a gente saia daqui hoje com um nome, como falamos na nossa mente, de alguém que a gente vai abençoar nessa semana. Que a gente saia daqui hoje com a decisão de amadurecer, Senhor, na vida cristã, de fazermos algo pelo reino de Deus, em nome de Jesus. Amém.